Agora deu. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Noite. tudo bem? Algumas pessoas entrando aí. Boa noite. Boa noite, professora. Algumas pessoas entrando ainda na sala, mas nós já vamos iniciar. Primeiramente, eu quero saber, nesta semana, né? Vocês já viram lá o conteúdo da semana, já viram os materiais que eu postei para vocês, e eu queria saber as dificuldades que vocês tiveram, né, com estes materiais. Eu coloquei uma atividade avaliativa, que é a atividade 2, que é a avaliativa, nesta semana. Então, conforme a leitura dos materiais, vocês conseguiriam fazer a atividade com tranquilidade, certo? Mas, se alguém tiver alguma dificuldade, dúvida, eu vou deixar essa primeira parte da conversa com vocês aberta para isto, tá? Tiveram muita dificuldade quanto à questão, ou quem ainda não conseguiu realizar a atividade 2? Só enquanto o pessoal vai entrando, quem quiser comentar algo. Tá tranquilo, Nena não teve nenhuma dificuldade. Na verdade, o conteúdo desta semana, nós concluímos, né, a parte sobre cultura surda, que começamos na semana passada. Então, a programação, até mesmo no plano de ensino, eu tinha colocado que nestas 2 semanas nós trabalharíamos com as questões culturais, né, históricas, culturais, da formação da comunidade surda, aspectos culturais, identidade surda, batismo de sinal. Então, nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns aspectos, né, que trabalhamos durante essas 2 semanas.
e aí vocês podem interromper a minha fala aqui, porque eu não quero ser um monólogo aqui, né? Quero que vocês participem aí para tirar as dúvidas, ok? O conteúdo está tranquilo, né? É uma parte teórica muito prazerosa, né, de se fazer leitura, até mesmo porque história também, vem contando também as histórias, né, que permearam aí sobre a formação dessa identidade surda, da cultura surda. E aí nós temos, né, alguns autores, pesquisadores na área, que estudam muito especificamente essa área, que é a cultura surda. Então, eu coloquei lá o recorte do livro, né, da Karin Strobel, para vocês, de repente, até mesmo, se quiserem adquirir o livro, para ler todo o livro, eu indico muito esse livro, porque até mesmo os educadores, né, quem atua na educação, precisa conhecer bem as pessoas com surdez em seu aspecto cultural, a formação ali da pessoa conforme a sua cultura, a sua identidade ideológica, política, de vida social, né? Então é necessário que conheçamos bem a cultura. Como eu propus ali nesta semana para vocês algumas leituras, então eu coloquei lá um texto adaptado da Patrícia, um recorte, né, somente um capítulo do livro da Karin Strobel, e coloquei também sobre o gestuno, né, para que vocês conhecessem um pouquinho o que é o gestuno, né, algumas pessoas já devem ter lido lá, é um material muito condensado ali, é um resumo mesmo, tá? Tem muitos materiais de pesquisa, então, assim, é uma forma básica de mostrar para vocês noções sobre a cultura surda, tá? Porque seria, por exemplo, num curso normal de letras libras ou numa pós-graduação, é tratado como uma disciplina mesmo, né? Questões da história e da cultura surda. Toda essa formação social, política, cultural. Então, lá naquele texto gestuno, vocês tiveram alguma dificuldade com a leitura? Porque é um texto que vai dizer realmente, de forma histórica ali, por que existe o gestuno, que é uma língua, não uma língua que foi naturalmente, surgiu naturalmente, mas é uma língua que foi praticamente, vamos dizer assim, oficializada, né, para ser usada em eventos onde tivessem vários surdos estrangeiros. Então, o gestuno, ele vem o nome gestuno, ele é italiano, e ele significa a unidade das línguas de sinais, é unidade, é tentar unificar as línguas de sinais, como eu já falei para vocês lá, desde as primeiras aulas, desde os primeiros encontros, nós temos em cada país uma língua de sinais. Então, o gestuno foi mesmo uma tentativa, eu digo uma tentativa, porque realmente não teve tanto êxito e não tem tido tanto êxito o uso do gestuno nos congressos, nos eventos, porque a proximidade das línguas de sinais é algo muito difícil de acontecer realmente. Imaginem a gente tentar aproximar as línguas orais. É algo complexo, né? Então, assim, o gestuno também, como as especificidades de cada língua de sinais, a língua de sinais americana, a língua de sinais espanhola, língua de sinais brasileira, língua gestual portuguesa,
língua de sinais boliviana. Imagina você tentar unificar em uma língua só de sinais. Não tem como, realmente. Então, eles propuseram o quê? Isso aconteceu lá desde 1951, essa tentativa de unificação de alguns sinais. E isso culminou no quê? O estudo de pelo menos 1.500 sinais de tantas línguas de sinais. Então, tiveram aí 1.500 sinais que são, assim, oficializados dentro do gestuno. E mesmo assim, quando nós vamos em congressos, eventos, que tenham outras nacionalidades, né, que tenham surdos de outras nacionalidades, muitas vezes trazido de outros países, né, trazido ali junto com esse surdo os intérpretes da própria língua. Então, num evento, geralmente é a língua de sinais americana, que ela pode ser usada ali como língua de sinais oficial, ou a língua de sinais francesa. E aí, no evento, os intérpretes acabam fazendo uma outra, vê a interpretação da língua de sinais americana, aí tem o tradutor da língua de sinais para a língua de sinais brasileira, e este da língua de sinais brasileira, ele vai fazer a tradução para os surdos brasileiros, por exemplo. Então, às vezes acontece duas traduções, né? Ali o palestrante está lá na frente, e aí a pessoa, ela vai, por exemplo, ter o intérprete de língua de sinais americana, e aí vai ter também o outro intérprete da língua brasileira de sinais, que vai interpretar para a comunidade brasileira. E aí tem eventos, assim, você vê muitos intérpretes de várias nacionalidades ali com, né, a comunidade específica ali que é usuária de tal língua de sinais, tá? Então, o gestuno realmente, assim, não é uma língua de sinais tão usada, né? A gente vê algum evento muito específico que é utilizado. Acho que foi ano retrasado, eu vi o gestuno uma vez só sendo anunciado, sendo utilizado numa rede mundial, né, numa rede televisiva, que eu vi que foi sobre um anúncio da ONU, que eu vi que estava se usando o gestuno, mas eu quase não vejo realmente a atuação com o gestuno. Então, é sempre usada outras línguas, né, de sinais mais oficiais, que é a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa. Bem, alguma dúvida, gente, sobre o gestuno? É bom, né? É bem curioso, né, esses outros assuntos, porque fogem realmente, né, das nossas rotinas de estudos. Imagino vocês, né, que são da área de matemática, de química. Então, assim, com certeza a Libras, ela é uma área muito ampla, né, no sentido, assim, de estudo, mas com a disciplina na graduação, na grade de vocês podem ter uma pequena noção do que é essa área. Certo? Então, os artefatos culturais que eu coloquei lá do texto, da Karen Strobel, não sei se todos leram, é muito bom, é muito fácil a leitura, né, do texto, tem ali umas 6 páginas, mais ou menos, e aí vocês percebem que tem ali os artefatos culturais que a Karen Strobel vai falando ali no decorrer do texto, que identificam realmente, que formam visivelmente a comunidade surda, o que nós chamamos de pessoa surda, que é a pessoa com surdez. Então, aqui nós vamos falar especificamente das pessoas que são usuárias da língua brasileira de sinais. Nós não vamos falar, por exemplo, na visão da Karen Strobel,
as pessoas que usam aparelho auditivo e que fazem sessão com fonoaudiólogo, tá? Então, nós vamos tirar essas pessoas desse estudo específico da Karen Stroh, porque ela fala especificamente da cultura surda no sentido de descrever a pessoa que utiliza Libras, né, que vive no mundo ali precisando de comunicação, que precisa da acessibilidade em Libras, né, então nós vamos separar esses dois grupos para poder entender o que a Karen Strobel fala naquele recorte do texto que eu coloquei para vocês. Então, lá ela coloca lá, desde a experiência visual, que é o primeiro artefato cultural, a experiência visual é o primeiro. Por quê? A visualidade, ela precisa se fazer presente numa comunicação em língua de sinais. Então, até mesmo uma questão cultural, quando duas pessoas estão ali sinalizando uma para outra, fazendo ali a conversação, que a gente, né, faz assim, conversação em Libras, por exemplo, é uma falta de educação a gente passar no meio dessas pessoas que estiverem conversando em Libras. Isso é algo cultural. Então, vocês já sabem, né? Às vezes, assim, as pessoas falando oralmente, né, pela língua oral, isso não vai afetar, né? Se eu estou falando, a outra pessoa está ouvindo, tudo bem. Mas duas pessoas sinalizando, elas estão se compreendendo pela visualidade. Então, se uma pessoa passa, né, no meio dessas pessoas, vai perder algum sinal, né? Então, isso é algo assim, vamos dizer assim, para a comunidade surda, se tiverem ali numa roda, por isso que eles fazem às vezes até uma roda de conversação, e ali tá um olhando ali, né, para o outro, é o olhar mesmo, um olhar com o outro, e se passar, de repente, uma pessoa passar na frente. Então, isso é algo assim muito constrangedor, é uma falta de educação dentro da cultura surda. Então, a visualidade, ela é um aspecto, assim, imprescindível, né? Nós precisamos ter o olhar o outro, porque o outro vai fazer se está entendendo ou não, ali mesmo ele já vai sinalizar, é necessário. Então, nós temos hoje tecnologia também, né, que nos auxilia a conversar com o outro, no caso, em língua de sinais, vendo o outro pelo celular, aqui como eu estou com vocês, né, por uma videoaula aqui. Então, eu consigo ver, por exemplo, tem algumas pessoas com a câmera aberta, eu consigo ver, então, né, se ela está entendendo ou não. Então, o surdo, ele precisa de manter esse olhar, né? Então, as pessoas surdas, elas precisam realmente que o professor que esteja na sala de aula, ele precisa manter o olhar ali para os alunos quando estiver falando, né? Mesmo que tenha um intérprete junto com ele, mas ele precisa também dessa visualidade. Então, a experiência visual, ela é algo assim marcante, né, para o surdo desde a infância. Então, tudo, vamos dizer assim, que ele vai construindo em sua memória visual. Porque nós ouvintes, temos memória auditiva, né? Então, nós lembramos de histórias que contaram para nós quando criança, nós lembramos muitos barulhos, que às vezes algum barulho pode remeter a algo da infância. Então, para o surdo, é a memória visual, já que ele não tem a memória auditiva, então a visualidade, ela vai ser muito mais aguçada. Então,
às vezes até falam assim, nossa, mas os surdos reparam demais. Não é uma questão dos surdos reparam, né? Não é isso. É porque realmente o desenvolvimento visual ele acaba sendo muito mais aguçado. Então, ver detalhes, perceber pela visualidade, marcar a roupa que você estava num dia e no outro dia você. Então, o surdo, muitos surdos, não vou dizer todos os surdos, mas é um aspecto cultural, tá? A visualidade. E aí nós temos outro artefato cultural que é o desenvolvimento linguístico. Desenvolvimento linguístico é a própria língua, tá? A língua de sinais. Aqui nós vamos falar realmente somente da língua de sinais. Então, as crianças que nascem num ambiente familiar, por exemplo, crianças surdas que nascem de pais surdos, né? Nesse ambiente que ela já vai ali ver a língua de sinais desde pequenininho. Então, ela vai saber histórias em língua de sinais, ela vai saber tudo o que se passa pela descrição ali dos pais que são surdos em língua de sinais. Então, com certeza, o desenvolvimento linguístico dessa criança vai ser muito favorável para a aprendizagem dela. Diferente de uma criança que nasce surda com pais ouvintes, que daí, de repente, os pais, eles não usam a Libras, não sabem a Libras, e aí essa criança, por exemplo, ela vai ter um contato com a Libras só lá pelos 9, 10 anos de idade, quando ela estiver na escola, quando for ali favorável, que ela vai conhecer outras crianças surdas, ou vai conhecer somente o intérprete de Libras que vai dar apoio a ela. Então, nós temos diferenças aí, nós temos que saber cada caso. Então, esse desenvolvimento linguístico é o desenvolvimento da própria língua de sinais. A criança, ela é surda, ela já nasce sabendo a língua de sinais? Não, ela aprende. Principalmente, ela aprende com outros surdos mais velhos, ou com crianças surdas que tiverem em contato com ela. Então, assim, essa inserção da criança surda diretamente com a língua de sinais, seja pela família, seja na escola, seja na associação de surdos, seja em vários locais que possam favorecer, então nós vamos ter aí os níveis, né, de performance na língua. De repente, queira aprender a língua de sinais, ele vai. Gente, voltei. Caiu aqui. Então, a criança ela vai ter domínio da língua de sinais conforme ela for motivada a usar esta língua, conforme ela for, conforme o ambiente que ela conviver. Então, quando nós não podemos generalizar todos os surdos de uma forma, não podemos colocar que todas as pessoas surdas têm tais características, que daí nós acabamos criando estereótipos para eles, né? Nós temos essas questões culturais, mas nós precisamos saber diferenciar nível de aprendizagem, como que foi o contexto familiar que essa criança cresceu, de repente chegou a adolescente, né, você tem um aluno
adolescente em sala de aula, e aí ele é surdo, então você já pensa, não, mas os surdos são assim? Não. Você tem que entender, né, a família, conversar com esse surdo para saber vários fatores aí que podem favorecer a sua aprendizagem ali, né, que podem ser o caminho para que este aluno alcance os objetivos da aprendizagem. E aí nós temos outro aspecto que a Karen traz, que é muito importante, que é a família, que eu já comecei a falar agora. Então, a família é diferente, o aspecto familiar na visão cultural surda. Quando uma criança surda nasce numa família ouvinte, é algo assim temeroso, é algo assustador, é algo assim que a família ela sofre, demora-se às vezes anos para a aceitação dessa criança, então tem todos esses fatores. Agora, na família surda, quando uma família surda, pai, mãe surdos, eles têm um filho surdo, é algo comemorativo, não é como na família ouvinte. Então, isso é um aspecto cultural que a Karen Strobel fala, ela desenvolve no texto. Sim, Adriana, pode falar? Não, professora, a senhora estava falando da questão de uma criança surda, né, que nasce numa família de ouvintes. Faz pouco tempo que eu descobri um rapaz, ele tem canal no YouTube, ele chama Alex, e ele é surdo, ele não ouve nada, mas ele fala de tudo e fala muito bem, e ele não aprendeu a língua de sinais porque no convívio dele não tinha ninguém que ele pudesse aprender, ou ele não teve interesse, ele se esforçou, não sei, às vezes os pais dele, né, se esforçaram para que ele falasse, eu não sei, deve ser bem difícil, né, querendo ou não, quer que o filho interaja com as outras crianças também, né, que seja igual a todos, porque somos todos iguais, né, independente. Sim. Alguns com limitações e dificuldades, mas eu acho bem interessante. Para quem quiser procurar, ele faz vídeo no TikTok e também ele tem um canal no YouTube, ele chama Alex. Vocês vão ver, é bem interessante. Muito bem, Adriana, é isso, né? Nós temos várias diferenças, né? Nós temos, então, uma família, nem ela está dizendo, a família motivou essa criança lá desde pequeno a falar, a viver no mundo ouvinte e, de repente, até mesmo nem conheciam muito bem a abordagem, né, da cultura surda, como que as crianças surdas desenvolvem e tal. Ele já foi para o método oralista, essa família ela já conheceu bem o método oralista, que é do ouvintismo, então ela não teve a oportunidade de conhecer o lado, muitas vezes não tem, então, com certeza, se ela é motivada a usar aparelho auditivo, a fazer fono lá por muitos anos, essa criança, no caso, já adolescente, né, ele já vai desenvolver com facilidade a língua oral, tá? Mas tem casos e casos, porque tem crianças que têm surdez profunda e é muito complexo o desenvolvimento da língua oral. Mais alguém? Então, como eu estava falando, no aspecto cultural familiar, Terezinha, pode falar. Boa noite. Sobre gestuno, professora, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Ele é usado tudo quanto é assembleia, conferências internacionais ou não? Então, Terezinha, vou dizer que ele não é tão usado,
é muito difícil vermos a utilização do gestuno. O que é mais usado? É mais utilizado, por exemplo, uma língua de sinais francesa ou americana, que ela é muito conhecida, do que o gestuno, tá? Então, não é tão utilizado, não. Ok, obrigada. Eu gostei muito da língua de sinais francesa. Me identifiquei com ela. É? Me identifiquei. Eu achei mais fácil de aprender. Então, a língua de sinais francesa, a nossa língua brasileira de sinais, ela tem muitos sinais da língua de sinais francesa. Porque, na verdade, a nossa língua, ela foi originada da língua de sinais francesa. Então, assim... Então tá explicado por que me identifiquei bastante com ela. Por exemplo, o sinal falar, né, é o P, né, palar, é da língua de sinais francesa, e tem muitos sinais. Lá naquela parte histórica que eu coloquei naquela primeira semana para vocês, tem lá falando que a nossa língua, ela foi originada da língua de sinais francesa, foi com Dom Pedro II que trouxe, né, para o Brasil um abade, né, que é como se fosse padre, né, hoje em dia, que trouxe esse abade para o Brasil, e ele já tinham surdos brasileiros aqui, claro, já tinham muitos, mas ele começou a conversar com esses surdos e foi também ali trocando sinais da língua de sinais franceses com os sinais que também já se utilizavam aqui. Então, daí teve a formação, né, a origem aí da língua brasileira de sinais. Não temos tantos registros dessa língua, dessa época, lá de 1600, 1700, não temos tantos registros, porque, principalmente por não ter os meios tecnológicos para registrar bem a língua, né? Então, assim, vocês podem ver que em vários materiais, se vocês forem pesquisar na internet, materiais antigos da língua de sinais, eles vão estar lá em forma gráfica, né? Desenhado. Então, desenhar à mão era algo muito difícil, complexo, porque às vezes a posição da mão, por exemplo, no vídeo é muito fácil ver a posição que eu coloco aqui da mão, mas desenhar essa posição, eu fazendo aqui, ou eu fazendo aqui, é muito mais complexo desenhar. Então, os registros antigamente eram muito mais difíceis, né? Então, assim, era mesmo pela memória visual do que eu falei no início. Registrava-se, então, pela lembrança ali de decorar mesmo, pela memória visual. Então, terminando aí o aspecto, né, cultural familiar, a família surda, ela tem ali um aspecto peculiar, né, que é a vivência ali entre os familiares. De repente, por exemplo, assim, vamos pensar numa família que tem muitos surdos, né? Então, assim, entre eles, com certeza, vão ter as histórias, a forma de viver ali, que precisa ter um controle, por exemplo, assim, não tem noção da altura da televisão, numa casa que tiver só surdos, né, eles não vão ter noção de altura da televisão, se está alto, se está baixo, então, geralmente, né, se tem uma pessoa ouvinte que tem ali contato, às vezes vai dar essas dicas, né, para uma família, né, de surdos. E aí eu vou passar para os outros, porque também tem outros aspectos que daí, senão, eu vou falar só na família. A literatura surda é algo que tem tido muitas publicações, muitas produções no nosso país, principalmente pelas pessoas surdas. E aí nós vemos hoje essas produções nas redes sociais, que são mais propagadas. Então, nas redes sociais, aí nós vemos
poemas, nós vemos os vídeos, piadas, os vídeos aí que mostram, né, as piadas, mostram as vivências, as histórias, vamos dizer assim, histórias autobiográficas, e várias produções que têm sido propagadas aí nas redes sociais. Se vocês forem buscar, tem muitas páginas, muitas comunidades, que daí, de repente, às vezes, eles abrem para ouvintes participarem, que são realmente somente de vídeos, né? Não tem muita escrita, não tem quase nada em português. É só realmente em vídeos, a utilização ali, né, da língua de sinais para a produção mesmo das histórias, das opiniões, né? Então aí falando mesmo, informando, né, sobre vários temas, ensinando um ao outro, né, sobre vários temas, falando sobre política, religião, sobre tudo. Na literatura surda eu coloquei também para vocês aquela charge lá, né, da historinha do lenhador da árvore, né? E aí, quem já fez a atividade viu lá que precisava ver a história para entender, para fazer a atividade. Então, assim, como piadas daquele formato, falando sobre a surdez, falando, por exemplo, tem várias piadas, né? Ai, a vaca surda, o pássaro surdo, tem várias piadas que eles contam. Então, são várias histórias que vão relatar as vivências, as experiências da própria comunidade surda. Vai falar da própria surdez, tá? A maioria das piadas, realmente, nós ouvintes não vamos rir, porque são culturas diferentes, né? Assim como eles também não vão rir das nossas piadas, né? Que às vezes, assim, eu já fui de contar, interpretar piada ouvinte para surdo, e ele ficar olhando assim, chegar no final da piada e a gente tá lá rindo, e o surdo. Não é que ele não entendeu, ele não achou graça, porque são piadas diferentes, são culturas diferentes. Não tem como. É como se nós pensarmos também por exemplo, tem vários filmes americanos, vários filmes de outros países que eu vejo assim, que é comédia, eu não consigo rir. Por quê, gente? Porque as piadas são diferentes e as pessoas lá estão se morrendo de rir e a gente não consegue rir. Então, assim, essa é um aspecto aí cultural, né? Principalmente se você perceber, né, de uma cultura para outra, né? Quanto a contação aí de anedotas, piadas, né? E aí nós temos a vida social e esportiva, que a Karen Strobel, ela vai falar vários aspectos da vida social e esportiva, mas assim, o que eu quero falar para vocês aqui, por exemplo, a comunidade surda, ela não vai ter tanta devoção, tanta, vamos dizer assim, ansiedade de participação em eventos que nós, ouvintes, gostamos de ir. Por exemplo, em shows, em festas, tal, em shows principalmente. Por quê? Nós ali ouvimos, né, a voz do cantor, a melodia, então fica ali na nossa memória auditiva, aquela voz, aquela melodia, e aí nós queremos ir no show daquele cantor, cantora. Mas, para os surdos, isso vai diferenciar. Por quê? Se ele não tem essa vivência, essa memória auditiva, não tem ouvido aí essas músicas, né? Ele vê ali, agora tem muito acessibilidade no sentido de ver o movimento da dança,
várias coisas que tem pela internet, que as pessoas vão ali vendo, né, a moda de tal música, e vai vendo que as pessoas estão dançando daquele jeito. Claro que eles vão também perceber que tem essas músicas aí da moda, que as pessoas estão seguindo ali aqueles cantores. Mas na vivência ali dos surdos, eles não vão ter toda essa empolgação de ver um artista cantar. Então, eles vão achar, nossa, né, vejo na televisão, vejo na rede social, mas não como nós ouvintes, que nós ouvimos a voz, né, nós queremos ouvir aquela pessoa cantar, queremos ver aquela pessoa, né, aquele ídolo, cantor, mas os surdos não. Então, eles não vão querer, por exemplo, participar de um show porque ele ama aquele artista, né? E ama aquela voz. Não. Então, tem essas diferenças aí na vida, né, social do surdo. Então, é mais preferível um grupo de surdos pensar aí, fazer, por exemplo, uma janta ali na casa de um surdo e conversar, ou ir para um lugar desse que tem as outras pessoas ouvintes, mas de repente eles vão fazer a roda ali e vão conversar e não vão nem ligar para o artista que estiver ali cantando. Então, assim, é algo que nós observamos realmente, por quê? Pela questão da surdez, né? Pela questão cultural mesmo. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Tudo bem? Então, assim, outro aspecto cultural da vida social também, que é legal a gente dizer, as organizações na questão do esporte. Então, os surdos gostam também muito de ter também os campeonatos de futsal, de futebol, tem a organização esportiva que se preocupa também com essa questão de convivência social entre os surdos. Então, tem campeonatos a nível regional, nível nacional, tem também campeonatos também de beleza, tem vários campeonatos hoje em dia, e vários grupos, né, presentes aí na comunidade surda. Surdos que gostam, de repente, no caso de beleza, né, ligados aí mais à estética, surdos que gostam mais dessa área da produção, de vídeos, aí os surdos que gostam mais de contar histórias da vida de cada um, de trocar as histórias, né, contar a vida um do outro ali, fazer como se fosse autobiografias, vídeos, né, autobiográficos. Então, assim, são vários grupos que formam uma comunidade surda, né, não são todos de uma mesma forma. E aí nós temos também as idades, né, nós temos as crianças, adolescentes, e aí os mais velhos, que os adolescentes estão muito presentes aí na internet, nas redes sociais, os surdos pesquisadores, né, das academias, que fazem muitas pesquisas também, se fazem muito presentes ali na rede social, também trocando ideias, tanto na questão política, na questão de vivência social. E aí, finalizo ali ainda com política. A parte política que a Karen Strobel também, ela nos traz, né, naquela parte, ela vai dizer sobre as organizações que existem, por exemplo, as associações de surdos que existem, né? Tem várias associações, e aí, a participação do ouvinte, ela é aceita nessas associações? Não, geralmente não.
tá? Geralmente é formada somente por surdos. Então, os ouvintes, às vezes, são convidados a participar em alguma reunião, por exemplo, intérprete, ou, de repente, eles querem alguém para explicar algo sobre determinado assunto específico, então, eles convidam. Mas, geralmente, as associações de surdos, as reuniões são restritas à participação somente de surdos. E, na questão política, nós temos também várias frentes que se tem feito aí, principalmente nas redes sociais, né, até mesmo em defesa das causas da surdez, da questão de lutas mesmo pela escola bilíngue, não sei se vocês já viram. Muitos surdos usam, né, escola bilíngue já, ou então Libras em todas as modalidades de ensino, que tenha Libras em todas as modalidades de ensino, que tenham tradutores e intérpretes em todas as escolas. Então, tem muita luta aí também pela questão de ter uma equiparação para a acessibilidade na Libras. Qual a diferença da linguagem Libras caseira para oficial? Rafaele, a Libra, no caso, a língua de sinais caseira e a língua de sinais oficial, que é a Libras, qual que é a diferença? Por exemplo, se uma criança surda, ela não tem contato, qual a principal diferença entre Libras português para o inglês? Libras português para o inglês? Tá, só vou falar a primeira, então. Se uma criança surda, ela nasce numa família de ouvintes, e ela mora numa zona rural, por exemplo. Ela não tem contato com outras crianças surdas, ela não conhece nenhum surdo, ela até mesmo, vamos dizer assim, pelos relatos lá da Karen Strobel e outros surdos que relataram ali, fizeram depoimento ali, como Ana Regina Campelo, ela se sente como se ela fosse de outro mundo, ela não se sente ali pertencente àquela família. E aí, mesmo assim, ela começa a estreitar algum tipo de comunicação. Então, ela não sabe língua de sinais, a Libras, ela não sabe, mas ela começa a apontar as coisas que ela quer. Então, desde criança, ela começa a apontar. Se ela quer comer algo, ela vai fazer comer, ela vai começar a sinalizar para que seja entendida. Então, pelas necessidades de comer, né, de brincar, de vestir, tal. E aí essa criança vai crescendo e não tem o contato com nenhum surdo. E aí ela começa a desenvolver alguns sinais que só aquela família vai entender. Então ela faz o sinal de grande, ela faz o sinal de por exemplo, de bigode, né, para alguém da família, ela faz o sinal de mãe, geralmente, tá? Não estou dizendo que são esses sinais, porque são sinais criados. Então, ela faz o sinal de peito, ela faz sinal para mãe de peito. Então, ela vai criando alguns sinais que só a família consegue entender. Às vezes, nós temos até surdos que são aí, vamos dizer, os surdos nativos mesmo, que sabem a língua de sinais, eles conseguem traduzir esses sinais caseiros. Se eles conhecerem uma pessoa que nunca teve contato com língua de sinais, esses surdos que sabem a língua oficial, ao ter contato com esse surdo que só sabe a língua caseira, ele vai poder traduzir, interpretar o que este surdo está comunicando. Então, às vezes, nem intérprete de Libras vai saber, mas nós vamos precisar de um surdo intérprete para nos dizer ali o que essa criança, esse adolescente que só faz a língua caseira está comunicando, está falando.
É bem interessante essa parte, tá? É um estudo também de pesquisas, assim, que precisa de várias pesquisas. Rafaele? Professor, era o seguinte, Aham. meu pai é surdo, nasceu surdo, né, de nascença. Sim. Eu tenho mais 4 tios que são surdos de nascença. Meus primos falam Libras muito bem e tal, e todos em casa falam Libras muito bem. A questão é que eu deixei de falar em Libras porque minha mãe se separou do meu pai, e quando meu pai faleceu eu também não tive mais interesse pelo assunto, que isso me doía muito. Aí levou um tempo para superar e supera isso. Mas assim, eu falo para as pessoas que eu nunca vi diferença entre nós, até a idade escolar, tal, acho que não tinha convivência com outras crianças. Eu não senti diferença que o teu pai é deficiente, que o teu pai tem uma limitação, né? Eu já sabia que meu pai tinha limitação. Mas eu não sabia que era uma limitação que as pessoas viam com olhos, vamos dizer assim, com os olhos mais diferentes, entendeu? Com Sim. olhos um pouco mais maldosos, que não eram olhos Sim. mais assim, que não eram olhos inocentes que nem o meu, talvez, né? E assim, eu nunca tive, porque nós, os filhos deles, todos nasceram perfeitos. Sim. E eu nunca tive a oportunidade de saber, por exemplo, como foi, minha avó já também muito velha, para alfabetizá-los, porque eles leem, eles fazem conta. Meu pai fazia tarefa comigo. Do jeito dele, ele me ensinava toda a matemática, ele me ensinava o português, tal. É claro que assim, poxa, quando eu ia falar com alguém e escrever, eu tinha dificuldade com vírgula, com ponto, com acento, porque eu aprendi assim. Não era uma deficiência que, eu tenho uma deficiência, é porque ele me explicava assim, sem ponto, sem vírgula, sem nada, e eu aprendi assim. Entendeu? Eu aprendi também a escrever sem ponto, sem vírgula, sem nada. Ao máximo que eu tive de experiência de ver alguém se alfabetizando, vamos dizer assim, se alfabetizando em formas de libras, foi quando o meu filho do meu primo teve que ficar com minhas 2 tias surdas, porque meu primo tem que trabalhar fora e ficava com ele. Ele foi a única criança que eu vi. Mas ele era perfeito. Perfeito assim, não tinha deficiência alguma no corpo que limitava alguma situação dele. Então, assim, a gente foi vendo que ele não falava. Aí meu primo falou assim, a gente vai levar essa criança no fonoaudiólogo no médico, fez teste de orelhinha, tal, tudo perfeito. E aí, ele falou assim, ele não fala porque a avó e a tia que fica com ele não falam, então tem necessidade dele conversar, entendeu? Se elas não falam, ele não fala também. E ele aprendeu os gestos que ela ensinou a ele. Mamar, ele colocava o dedo na boca, a água, ele fazia os gestos de água, mamãe e papai pegava no queixo, entendeu? Ele pequenininho, assim, pequeno, já sabia os sinais para comunicar com as duas. E eu fico pensando como, e assim, e a criança que é surda, certo? Ela é surda e tá com os pais que ouvem. E os pais que ouvem também, às vezes, como que eles aprendem a ensinar o filho? É uma pergunta que eu me faço, assim, gente, os pais são perfeitos, o filho é deficiente auditivo, como que ele faz para ensinar essa criança? Para que ela entenda. Quando a pessoa já sabe fazer leitura labial, outros 500, né? Porque eu falo que o pessoal aqui em casa era ninja em leitura labial. Mas aí é uma outra situação, eles desenvolveram isso com um grande tempo, meu avô contratou uma pessoa para ensinar eles, papai. Mas e a criança pequenininha que está com pai e mãe que fala perfeitamente, que deve ter sido a situação dos meus avós, são perfeitos, auditivo, fala, todo. Tem um filho deficiente que é surdo e mudo, ou como o pessoal fala, o mudinho, né? Tem um filho mudinho e tal. Como é que ele vai educar essa criança com o gesto? Como é que ele vai fazer os primeiros contatos visuais? Olha, eu olho isso aqui é tal gesto. Olha isso aqui é tal gesto. Assim, é difícil eu entender desta forma, né? Porque aí quando a pessoa vai para a escola, para uma escola normal, ela já vai semi-alfabetizada, ela já vai mais ou menos entendendo uma leitura labial. Às vezes você tem que só falar um pouco mais devagar para ele prestar atenção no que você está falando. E ele pega. E quando não é assim? Nós temos diferenças aí, né? Então, nós estamos falando no caso, quando você tem ali a motivação de oralização, né, é de uma forma. Quando você tem a motivação com língua de sinais, é de outra forma. Então, assim, utilizando língua de sinais, no caso, a sua família, Rafael, utilizava uma língua de sinais caseira. Sim, Isso? mas eles sabiam o alfabeto também de Libras.
Tanto Tá. que se ele quisesse falar o nome para você inteiro, como que meu nome era escrito, ele fazia no alfabeto Sim, perfeitamente. alfabeto, e ele utilizava outros sinais da Libras. Claro, todo mundo lá em casa Utilizava, tinha né? apelido, né? Sim, ele morava aqui em Cuiabá. Ele morava onde? Em Eu Cuiabá, na falo com Várzea você. Grande, bem no centro de Várzea Ah, Grande. então Esse é sim. um lugar para Com juntar muito. certeza ele teve contato com muitos surdos também, né? Sim, vivia tanto surdo lá em casa que não tinha nem para onde ir. Ah, sim, não, com certeza ele usava Libras. Não era Para uma você língua ver. caseira. Língua Para você caseira ver. talvez foi só no início. A língua caseira, ela realmente, às vezes, ela é só lá no início da aprendizagem da língua de sinais. Mas para Quando você ver, tem uma comunidade, praticamente no CPA, e aqui de surdos e mudos, né? E tem uma comunidade de hoje. surdos, né? Surdo. Aham. Mas não fala, professora, para nós é surdo e mudo, né? Não, não, não podemos mais utilizar essa nomenclatura, Rafael. Assim, Só surdo. era usada, Sim. mas agora nós temos que policiar e realmente utilizar somente surdos, tá? Tá. E a Porque parte eu oral conheço fica muitos fazem leitura labial, e é uma frente assim que eles, pela frente realmente de luta que eles têm, histórica, política, eles não querem ser chamados de surdos mudos, tá? bom. Mas assim, É, é que no caso ótimo essa fala sua, porque na questão, se seu pai, ele era usuário da Libras, né? Pode ser que eu digo assim que mais o meu padrinho, porque minha tia casou com uma outra pessoa surda também, né? Uhum, Só que o meu padrinho ele conseguia desenvolver certas palavras oral. Ele não sim. era totalmente surdo, ele nasceu perfeito, que era diferente do caso dos meus tios, né? Ele nasceu perfeito e perdeu a audição de 80%. Então, assim, eu Ah, via muito sim. pouco. Ah, já é mais no mundo ouvinte do que do surdo, né? É, Já mas tem assim, eu digo, mais meu tio conseguiu, meu isso. tio que era totalmente surdo, na ciência, conseguiu tirar habilitação e tudo mais, a casa Sim, adaptada. Quando a criança chora, a babá eletrônica treme no corpo, tudo adaptado. Você vai tocar sim. a campainha troca de cor, entendeu? A casa é Isso. toda adaptada. O sistema de É, segurança também da casa é adaptada. Toda a casa é adaptada. Até a forma. sim. Hoje, o WhatsApp é uma forma muito tranquila da gente comunicar com eles. Mas quando não tinha Muito celular, por fácil. exemplo, minha tia sabia ligar, digitar o número, ela gritava, a gente já tinha um código entre a gente que se ela gritasse 2, 3, assim, era para ir buscar ela. Se ela gritasse Aham, 4 vezes, é porque ela estava precisando muito urgente de alguma coisa. E a gente deslocava sim. para nossa casa, que é da casa da minha avó, na casa dela. Não é uma casa Uma muito longe. combinação, né? Então tinha uma Distante. combinação. A gente tinha uns combinados, assim, para a gente saber como o que Uhum, socorrer uma pessoa ou outra. O que meu padrinho, ele ótimo. mudou daqui e foi morar em Caldas Novas. Lá em Caldas Novas, praticamente existe um condomínio só de surdos. Nossa. É, Imagina, hein? Então, Rafael, você tem que voltar para não, estudar pois é, para Libras, você ver. Em uma tem que discussão. escrever livro, tem que ser pesquisador, Não, isso aí porque eu deixo todas meus essas filhos. histórias, né? Não, deixo meus filhos. Só que eu digo assim, que a diferença, assim, minha prima, para ela é muito natural isso, né? Para mim, que já vem de uma casa, não acho tão natural assim. Exemplo, a gente descobriu que meu padrinho estava com Covid através de um surdo conversando com a gente. Porque a gente não ia descobrir isso, porque ele não ia contar, né? Sim. Mas ali entre a gente rola a língua caseira, né? E para você ver, você falou para mim que é só surdo. Para mim Não, é só surdo. o surdo com a família, Não, né? você fala assim para mim, A língua a caseira, nomenclatura é surda agora, né? São no caso surdos. assim, eu digo, não, isso aqui não é uma regra que eu estou dizendo, eu estou dizendo a diferença de língua caseira com Libras, né? Perfeito, essa parte eu entendi. Uhum. Por exemplo, para mim se referir a uma outra pessoa surda, eu não posso mais falar que ele é surdo-mudo. Eu só tenho que falar que ela é surda. Surdo, isso. Tá. Essa era uma dúvida. Outra dúvida minha era saber se a língua portuguesa em Libras muda da língua inglesa em Libras. Deve mudar Nós alguma temos, coisa, né? não, nós temos aí duas línguas, tanto orais como língua de sinais diferentes. São línguas diferentes. A língua nós temos língua portuguesa, diferencia da língua inglesa, da língua do inglês.
E Mas o a alfabeto é o língua... mesmo? Hã? O A alfabeto é o mesmo? língua brasileira de sinais diferencia da língua de sinais americana. Não só o alfabeto, muitos sinais. A começar do alfabeto, tem já as diferenças. Então, assim, são muitas diferenças. Por quê? Porque são territórios diferentes, culturas diferentes, né? Vida, costume diferente. Então, não tem como realmente ser... Tem alguns sinais, você vai ver alguns sinais parecidos. Então, o que a gente mais fala que tem a aproximação é pela expressão facial. Então, a felicidade, sinais que remetem à felicidade, todas as expressões faciais, elas vão ser algo comum em todas as línguas de sinais. Mas os sinais vão ser diferenciados, tá? E às vezes até mesmo a gramática da língua, tá? A estruturação da frase, muitas outras coisas. O Renato quer falar. Pode falar, Renato, terminando nossa aula. Eu estava digitando ali no chat, mas então, se a gente vai para a classe comum, a gente vai estudar língua e linguagem, a gente tem concepções de língua e linguagens, né, próprias, né, das classes comuns. Nesse caso, então, a partir dessa afirmação, existem concepções de língua e linguagem próprias desse grupo cultural? Então, para começo de conversa, Renato, língua e linguagem é bem diferenciada. Aqui nós Eu estamos sei, tratando só de língua, né? sim. Então, não existe linguagem de sinais. Nós já excluímos isso. É a forma de interação, eu sei a linguagem, mas então vamos Linguagem, caminhando. né, tem outros tipos de linguagem, linguagem corporal, linguagem, né, visual, artística e tal, linguagem dos animais e tudo mais. Aí a gente, primeiramente, linguagem humana. Dentro da linguagem humana de comunicação, nós temos os idiomas, que são as línguas. Então, a Libras é uma língua, é um idioma. Então, assim como língua portuguesa, existe a Libras. Não, a pergunta não foi essa, não, mas tudo bem, tranquilo, tá? Sim. Bem, é porque, como você falou, língua e linguagem, então aí a gente já tem que separar, né? Não, eu sei que são coisas distintas, mas uma fundamenta a outra, né? Sim, a língua É está isso que eu dentro da perguntei. linguagem, né? Que é a forma de comunicação. Então, assim, aí a gente já tem a língua, ela delimita ali um povo, um território, uma cultura, né? Uma comunidade. A língua, né? A linguagem, não, a linguagem ela vai ser mais ampla. Ela já vai ter uma forma mais ampla, no caso de comunicar nós, na linguagem humana, a comunicação humana, né? Mas aí eu acho que você está falando de dialetos, não é? Não, não é também. Não, porque a gente tem a linguagem de uma forma geral, eu queria saber como a língua de sinais, né, em qual concepção de linguagem ela bebe para ser fundamentada, sendo um idioma, como você disse, em particular, né? Então, sim, tá. A língua de sinais, ela vai ter a modalidade visual e espacial. Ela precisa ser visual e ela precisa de um espaço para ser realizada. É diferente da língua, das línguas orais. Então, nós temos aí língua de sinais que são visuais, que são espaciais, e nós temos as línguas orais, que é língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, as outras línguas que são faladas. Então, ela tem modalidade visual espacial, tá? Isso daí diferencia. Ela não tem a mesma modalidade, mas ela tem tudo que uma outra língua oral tem. Ela tem gramática, ela tem toda a formação linguística de uma língua oral.
Agora melhorou. Entendeu? Então é outra instância, né? É outra modalidade. Não é, se você pensar, eu vou só comparar com a língua oral, ela vai estar no mesmo patamar. Ela não vai ser assim, ó, como se fosse a língua oral tá aqui, é a melhor, e a língua de sinais está aqui. Não, porque ela tem também todos os preceitos da língua oral. Ela tem sintaxe, semântica, morfologia, tem tudo que na língua oral tem. Ela atende todas, ela obedece, né, a todos os preceitos que uma gramática comum de língua oral tem. Professora, Sim, boa noite. boa noite. Mas o visual é indispensável na comunicação. Sim, Sem o visual não tem comunicação, como você explicou no início, né? sim, no caso de pessoas surdas somente, tá? Isso, isso. Porque se você agora, por exemplo, agora eu vou pensar na pessoa surda cega. Então aí nós não temos o visual, Uhum, mas aí nós temos o tato, né? Então, por exemplo, eu falei daquele filme para vocês assistirem, Black, né? uhum. Na Então, última aula. no caso, o professor, ele fazia a língua, ele fazia ali o alfabeto, ele fazia na mão para a criança sentir, né? Para a menina sentir ali que ele estava fazendo o alfabeto. Então, quando ele fazia, a criança sentia ele fazendo o alfabeto, ela estava começando a decodificar uma língua, ela estava começando a aprender uma língua, que é a língua de sinais tátil. Tá? Então, nós Tá. temos essa outra, nós temos uma exceção ainda, que são das pessoas surdas cegas, que usam a língua de sinais tátil, que daí não tem a visão, né, e precisam ali sentir, né? Por exemplo, se eu for fazer a língua de sinais, a pessoa vai segurar aqui nos meus braços e vai sentir os sinais que eu estiver realizando para entender, se ela utilizar a língua de sinais tátil. Ok? Ok. Gente, mais alguma coisa? Materiais, como a Rafaele falou, abordou da campainha, né? Tem muitos materiais hoje em dia que os surdos utilizam para melhorar a sua vivência social. Então, WhatsApp em vídeo, o tradutor-intérprete online, tem aplicativo, né, de tradutor-intérprete online, tem os vídeos em Libras, e na casa, a campainha não é sonora, não é pelo barulho, mas é por luminária, então quando a pessoa toca a campainha, acionam as luzes, né, ali da casa, às vezes você até coloca a luz, por exemplo, amarela, verde, né, para acionar, e aí para a pessoa surda perceber que tem alguém chamando na porta. Então, assim, tem vários materiais, a tecnologia que favorece essa vivência do surdo na sociedade. Então, assim, são muitas coisas para se falar, né, gente? Mas, assim, vocês vão pesquisar mais, vão entender muito mais se vocês buscarem, além daqueles materiais que eu coloquei para vocês, buscarem também nas redes sociais, a pesquisar, a saber como as pessoas surdas, né, elas vivem no meio social, como elas desenvolvem ali para, por exemplo, ser atendida num banco, ser atendida, né, no médico. Então, tem vários materiais aí também nas redes sociais que os surdos também publicam, né, para que as pessoas ouvintes possam entender como é o ser surdo. Certo? Mais alguma pergunta, gente? Carla? Carla, quer falar alguma coisa?
Professor? Oi, professora, boa noite. Boa noite. É a Sim. Carla. Não, na verdade, eu fiquei com uma certa dúvida a respeito dessa que eu peguei a aula, já tinha iniciado um pouco, e eu fiquei percebendo que sempre tinha alguns pontos que falavam em relação à língua de sinais francesa e inglesa. Várias pessoas tocou sobre isso. E eu fiquei meio perdida a saber qual que é essa relação, porque nós temos uma língua de sinais própria, que ajuda tanto a pessoa surda quanto o deficiente auditivo. E porque hoje em dia eu vejo que muitas pessoas acham que se resume no alfabeto, apenas saber fazer a datilologia de alguma coisa, e a gente sabe que não é, vai um pouco mais além. Muito. E daí eu queria entender qual que é essa relação, que eu ouvi várias pessoas falando sobre a língua de sinal francês e inglês. Eu sei que a nossa se origina muito da língua francesa, mas eu queria entender qual que foi o ponto que a senhora pegou, que se houve essa necessidade da gente ter essa ligação com essa linguagem de sinais francesa, porque nós temos a nossa língua de sinal brasileira que, aonde a gente for, dependendo de região, pode mudar alguns sinais, mas ela é uma linguagem padrão quanto à nossa oralidade portuguesa. Sim, Carla. Nessa questão da língua de sinais francesa é só a origem, tá? Realmente a nossa língua já é uma língua brasileira de sinais. Realmente é só lá no início mesmo, e olha que já tinham surdos aqui utilizando, né, vários sinais, e assim, teve a influência ali no início vamos dizer assim, dos primeiros materiais que foram registrados, e tiveram ali vários sinais da língua de sinais francesa incorporados ali com os sinais que já eram utilizados aqui. Mas, assim, não foi algo pensado, planejado, foi algo naturalmente, que foi ocorrendo naturalmente. Então, hoje, nós temos realmente uma língua de sinais brasileira. E assim como línguas orais, acontece de ter sempre um sinal que nós emprestamos de outra nacionalidade, né? Por exemplo, na língua portuguesa, nós temos várias palavras que nós emprestamos, não é da nossa língua, mas que nós emprestamos e acaba sendo oficializada como palavra da nossa língua, né? Até mesmo no alfabeto nós temos letras que não eram da nossa língua. Então, também sinais, né? Nós temos sinais também que às vezes utilizamos de outras nacionalidades, que pelo uso constante, que vai ocorrendo naturalmente na conversação, ele acaba sendo naturalizado como um sinal da língua, tá? Isso daí é algo assim, porque a língua é viva, ela está em constante mutação, ela está em constante renovação, então não tem como realmente a gente ter uma língua pura, somente com sinais de tal lugar. E aí nós temos os dialetos, como você falou, que diferencia, por exemplo, os sinais aqui de Mato Grosso, nós temos alguns sinais regionais que vão ser regionais por quê? Vão ter nomes de lugares que nós temos aqui em Mato Grosso, então os sinais que vão nomear tal lugar, sinais que vão especificar, de repente, uma personalidade histórica de Mato Grosso, animais que tem aqui em Mato Grosso, que não tem muito em outros locais, então vai ter algumas diferenças aí de sinais regionais pela questão das características da região, tá? Ah, sim, eu entendi. É que eu realmente, como peguei a aula já um pouco para frente, eu ouvi muitos falar sobre a língua de sinais francesa e inglês. Eu falei assim, até onde isso é necessário? Eu fiquei na dúvida se tinha uma coisa além de originalidade com alguns sinais ou não, mas eu consegui compreender, então. Obrigada, Sim, professora. é uma questão assim, né? Não tem como. Realmente isso não se tem controle, né? É algo assim que vai acontecendo naturalmente. Essa questão de empréstimo linguístico,
de você, de repente, utilizar uma palavra de outro idioma, você começar a utilizar num meio, principalmente a gente vê, por exemplo, na tecnologia, nas redes sociais, a gente começa a utilizar alguma palavra, de repente essa palavra ela vai ficando comum e ela se naturaliza na língua portuguesa. Então, na língua de sinais também ocorre isso. O empréstimo linguístico, né, de outra língua de sinais, que depois ele vai se naturalizando como da língua de sinais. Então, nós temos várias palavras aí. Esse sinal, por exemplo, se vocês conhecem, I love you, é um sinal que muitos surdos, né, utilizam para tirar fotos, né, para registrar, fazer, né, camisetas com I love you. Então, esse sinal aqui, ele é um sinal emprestado da língua de sinais americana, mas que ele já está naturalizado na nossa língua de sinais, porque ele é muito utilizado, já há muitos anos aí, os surdos utilizam esse sinal. Então, ele vem sendo muito utilizado nas conversações, nas interpretações de poemas, de músicas, na literatura mesmo, né, da literatura surda. Então, ele foi sendo naturalizado. Então, é um empréstimo linguístico que isso ocorre naturalmente nas línguas, seja oral, seja língua de sinais, tá? Gente, então, vamos encerrar. Mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Amanda? A respeito dos nomes, professora. Sim. Eles usam apelidos ou não? Batismo de sinal, né? Não falei do batismo de sinal, vou falar aqui rapidinho. O que é o batismo de sinal? Por exemplo, o meu sinal, a gente faz assim, ó, o meu sinal, Leandra, é esse aqui, ó. Mas olha só, Amanda, não fui eu que criei esse sinal. Eu fui batizada com este sinal. Pela convivência que eu tenho na comunidade surda já há muitos anos, né? Eu tenho familiar surdo, mas não é só por ter familiar surdo que eu fui batizada, mas pela convivência com surdos, professores surdos e tudo mais. Eles, por alguma característica, porque eu tinha o cabelo bem comprido, bem encaracolado, né? Hoje é liso, mas ele era bem encaracolado, então eles fizeram esse sinal para mim. Eles me batizaram com esse sinal. Tá? Então, no meio que pode ser, por exemplo, o meu foi a letra, né, do meu nome, mas não necessariamente precisa ser a letra do nome, eles fazem... Seria como um apelido, né? Assim, é o nome, não é apelido. É o meu nome em Libras. Então, por exemplo, se fosse ficar chamando Leandra, ficar soletrando, Leandra, ó, Leandra, ficar soletrando, imagina, né? Então, eles querem falar, olha, Leandra, ela é Leandra, né? Sim. Então, é meu nome dentro da comunidade surda. Eu sou conhecida com este sinal. Né? Então é comum. Sim, sim. O batismo de sinal realmente uma característica cultural da comunidade surda. E isso não acontece só aí, em geral. Em geral, em todas as línguas de sinais, em todas as comunidades surdas, isso é comum. Tá? É entre eles, é entre quem conversa com eles, é normal. Convive, né? Então, assim, intérpretes, professores, eles vão nomeando as pessoas conforme a convivência. Porque eu li lá e eu não consegui entender, e aí você explicou, eu entendi melhor. Isso. Obrigada, viu? E às vezes até mesmo a comunidade surda, por exemplo, o sinal de uma personalidade, por exemplo, Xuxa, né? Então, eles vão fazendo, vamos dizer assim, nomeando personalidades que são famosos, são ídolos. Então, assim, tem também os surdos que gostam de fazer isso nas redes sociais, de tanto eles usarem, às vezes, um sinal para descrever uma pessoa,
Aí eles vão lá e falam, não, essa pessoa, vamos ver, vai ter esse sinal. Então, isso é bem discutido entre eles, né, para ter um sinal específico para uma determinada pessoa, tá? Que pode ser características, pode ser algo do modo da pessoa, né, se comportar e tudo mais. Lindinara. Ótimo, professor. Obrigada. De nada. Lindinara. Quer falar algo, Lindinara? Prof, fala algum sinal de famosos aí para nós que você saiba. Bom, eu vou falar. Bom, Xuxa, né? Ronaldinho. Eles faziam aqui no dente, né? Ronaldinho. Tem muitas pessoas, não sei. Tá, Tá bom, Roberto. prof, obrigada. Falar Lula, Bolsonaro. É o que eles mais gostam de falar de política também. Presidente Bolsonaro, Lula. Tem bastante sinais. Gente, então, vocês vão pesquisando mais sinais, vão entrando nas redes sociais, né? Ai, professor, eu não tenho contato com nenhum surdo, mas entra nas páginas, né? Tem páginas abertas de Facebook sobre Libras, tem vários vídeos, né, no YouTube, que os surdos também gostam de fazer essas produções também. É legal, mesmo que às vezes não tenha legenda, que seja só na Libras, isso motiva você a estudar, você a aprender aí os sinais, tá? Gente, então eu vou me despedindo de vocês, um grande abraço, estudem, tá? Façam a atividade avaliativa 2, vejam lá, leiam todos os materiais, tá? E aí, quem tiver mais alguma dúvida, me manda lá nas mensagens lá da plataforma, ok? Um abração, fiquem com Deus. Se cuidem, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, professora. Tchau, Fica tchau, com Deus professora. também. Fica com Boa Deus. noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite a todos.